Há alguns meses, astrônomos que se dedicaram a desvendar os mistérios das ondas gravitacionais compartilharam uma notícia realmente surpreendente. Eles anunciaram uma descoberta que abre novos horizontes. Uma detecção bem fundamentada de ondulações que permeiam o tecido do espaço-tempo em todo o cosmos. Isso foi possível observando conexões entre os pulsares, que são núcleos estelares mortos que giram rapidamente próximos à nossa galáxia. Em termos mais simples, eles provavelmente detectaram o que chamamos de fundo de ondas gravitacionais, usando uma matriz de temporização de pulsares para esse feito incrível. A descoberta do fundo das ondas gravitacionais é monumental. Anteriormente, já haviam pistas sobre essas hipóteses, mas essa detecção foi explorada de maneira mais provisória há cerca de 2 anos atrás. Agora, com bases sólidas e um entendimento completo dos princípios envolvidos, podemos aprofundar nosso conhecimento. Hoje vamos um pouco mais fundo e explorar o que foi preciso para identificar o fundo de ondas gravitacionais e o que isso nos revela sobre o nosso vasto universo. Olá, sejam bem-vindos ao Matematizei. Vamos navegar nessas ondas que distorcem não o mar, mas o tecido do espaço-tempo. Vamos começar com uma ideia que à primeira vista pode parecer simples, mas que desencadeou uma revolução no pensamento humano. Essa ideia surgiu na mente de ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein. E ela começa com uma abstração. Para uma pessoa em queda livre, não existe sensação de gravidade. Isso deu origem ao princípio da equivalência, que em termos simples nos diz que a sensação de ausência de peso que você experimenta quando cai é a mesma sensação de falta de peso que teria em um local sem gravidade. E, surpreendentemente, a sensação de peso que você sente ao acelerar é equivalente à sensação de peso quando está parado em um campo gravitacional. Partindo do princípio da equivalência e adicionando a máxima de que a velocidade da luz é constante para todos os observadores, Einstein traçou uma jornada intelectual que o levou à criação da teoria da relatividade geral. Essa teoria revolucionária explica a gravidade como resultado da deformação do espaço e do tempo. Mas as equações da relatividade geral não apenas nos oferecem uma nova compreensão da gravidade, mas também fornecem uma série de características notáveis. Elas nos dizem, por exemplo, que os campos gravitacionais podem afetar o fluxo do tempo e desviar a trajetória da luz. Elas preveem a existência de buracos negros e dizem que o próprio tecido do espaço-tempo pode transportar ondas. As ondas gravitacionais foram a última grande previsão da relatividade geral a ser confirmada experimentalmente. Isso finalmente aconteceu lá em 2016, quando o LIGO detectou as ondulações no espaço-tempo provocadas pelo encontro de 2 buracos negros. Essa descoberta foi um marco histórico na confirmação das teorias de Einstein. Vamos dar uma olhada então em como o LIGO detecta essas ondas gravitacionais. Imagine que queremos perceber uma mudança minúscula no espaço ao nosso redor. Essa mudança é tão sutil que não podemos ver com nossos olhos. Bom, o LIGO faz isso de uma maneira engenhosa. As instalações do LIGO consistem em 2 detectores idênticos em forma de L, um no estado de Washington e outro na Louisiana, separados por quilômetros de distância. Ambos utilizam lasers e espelhos posicionados com ângulos retos entre si. Durante os 8 anos de operação do LIGO, eles observaram ondas gravitacionais resultantes de eventos cósmicos dramáticos, como a fusão final de buracos negros ou estrelas de nêutrons. Esses objetos são incrivelmente massivos, na maioria das vezes mais massivos que o nosso Sol. Bom, as ondas gravitacionais têm tamanhos diferentes, como as ondas no mar, e o LIGO é sensível a ondas com comprimento de onda que variam ao tamanho de seus braços. Essas ondas são geradas quando esses objetos enormes, como os buracos negros, se aproximam e colidem.
Isso gera ondas gravitacionais com comprimentos de onda que são apenas alguns quilômetros de extensão. E elas se formam nos últimos momentos desse encontro cósmico. Agora vamos dar uma olhada mais de perto sobre o que são ondas gravitacionais e como as detectamos. Imagine que há diferentes tamanhos de ondas gravitacionais, como são as ondas no oceano. E esses tamanhos estão relacionados às órbitas dos objetos cósmicos que as criam. Quando buracos negros estelares estão bem distantes em órbitas amplas, eles geram ondas gravitacionais com comprimentos de onda muito longos. Para capturar essas ondas, temos o LISA, um observatório espacial com braços de laser que se estendem por 2,5 milhões de quilômetros. Mas e se as ondas gravitacionais são ainda maiores, estendendo-se por anos-luz? Isso é mais do que qualquer instrumento que construímos poderia captar. É aqui que entram os pulsares. Os pulsares são estrelas de nêutrons que giram rapidamente e emitem jatos de radiação em nossa direção com incrível regularidade. Algumas giram centenas de vezes por segundo. Eles são como relógios naturais no espaço e nos fornecem uma maneira de rastrear essas ondas gravitacionais muito grandes. É como se a galáxia nos desse um sistema de medição cósmico pronto. A partir de agora, a velocidade da luz se torna nosso instrumento de medição quando usamos o tempo que a luz leva para viajar. Imagine então uma onda gravitacional passando pelos sinais que recebemos de um pulsar. Ela esticava e comprimia o espaço entre os pulsos. Podemos medir essa mudança no tempo que os pulsos levam para chegar até nós, graças à deformação gerada pela onda gravitacional. Isso teoricamente nos permitiria detectar ondas gravitacionais individuais. Mas o que esse novo resultado nos diz não é exatamente isso. Por mais de 15 anos, várias equipes internacionais observaram diversos pulsares usando grandes radiotelescópios na Terra. Eles não encontraram um sinal claro de uma única onda gravitacional, mas todos concordaram em um ponto. Eles sugeriram que todo o espaço-tempo na rede de pulsares e talvez em todo o universo seja um tanto quanto irregular. Eles afirmam ter detectado o que chamamos de fundo estocástico de onda gravitacional, que é uma mistura confusa de muitas ondas gravitacionais extremamente fracas, mas com comprimentos de onda muito longos. Essas ondas devem se originar de várias partes do universo que conhecemos. É como se estivéssemos ouvindo um murmúrio cósmico de todo o espaço-tempo. A origem desse pano de fundo ainda é um mistério. Pode ser o eco do que aconteceu durante uma crise inflacionária naquela época que deu início ao Big Bang. Ou talvez seja o resultado das mudanças de fase que ocorreram em todo o universo logo após esse evento. Outra possibilidade intrigante é que ele seja causado por colisões de cordas cósmicas, como fissuras no tecido do espaço-tempo se entrelaçando e se separando. Mas a explicação mais provável para esse fundo de onda gravitacional está relacionada aos buracos negros. Só que, diferentemente dos buracos negros individuais que o LIGO detectou, não estamos falando de buracos negros com massas de dezenas de vezes maiores que a do nosso Sol. O que provavelmente estamos detectando são as vibrações cósmicas provocadas por pares de buracos negros supermassivos gigantescos que residem no centro das galáxias. Esses buracos negros supermassivos, com massas que variam de milhões a bilhões de vezes a massa do nosso Sol, são uma fonte de grande fascínio para os pesquisadores. Imagine uma piscina num dia quente de muito sol, sem vento nenhum. Agora pegue um objeto bem pequeno, algo como um alfinete. Mexa ele rapidamente na superfície da água, em um ponto. As ondulações que se espalham a partir desse ponto são um pouco como as ondas gravitacionais que o LIGO detecta. Agora, ao invés de um alfinete, imagine que você está usando algo bem maior para perturbar a superfície dessa piscina. Pode ser um pedaço de madeira, mas agora você está fazendo isso muito mais lentamente. Nesse momento, a piscina inteira está cheia de ondulações de baixa frequência que se sobrepõem e são difíceis de distinguir individualmente. Isso é semelhante ao fundo estocástico de onda gravitacional que parece ser provocado
por pares de buracos negros supermassivos em órbita mútua. Então aqui está a diferença. O LIGO é muito pequeno em comparação com as enormes ondulações no espaço-tempo. Ambos os braços do LIGO são afetados da mesma forma por essas ondulações gigantes. Então o LIGO não percebe as ondas gravitacionais passando. O problema é que essas ondulações são confusas como um padrão aparentemente aleatório, ou seja, estocástico. Então, como podemos ter certeza de que os pulsos são realmente ondas gravitacionais? Afinal, há várias razões pelas quais o período de um pulsar, pode mudar. Pode girar mais devagar ou mais rápido, e o tempo que seus sinais levam para chegar até nós pode ser afetado por mais do que apenas ondas gravitacionais. Então, uma tarefa desafiadora distinguir os sinais das ondas gravitacionais do ruído cósmico. Imagine que estamos recebendo sinais de diferentes pares de pulsares localizados em lugares diferentes no céu. Agora, esses sinais estão vindo em nossa direção, mas podem estar fazendo isso de várias maneiras. Alguns lado a lado, outros vêm de direções opostas, alguns estão em ângulos e por aí vai. Qualquer onda gravitacional que faça parte desse fundo viajará pela galáxia em alguma direção em relação a esses sinais de pulsar. Basicamente, ao estudar como as taxas de pulso dos pulsares estão mudando em relação uns aos outros, podemos identificar as influências das ondas gravitacionais e as diferenças de outros fatores que podem afetar os pulsares. É como encontrar um padrão nas mudanças e usá-lo para desvendar o que está acontecendo lá fora no espaço. Imagine que você está tentando identificar um único som em meio a um monte de ruído. É uma tarefa difícil, certo? Agora, em vez de um som, estamos tentando encontrar a influência de uma única onda gravitacional entre muitos outros fatores que afetam os pulsares. Bom, há uma estratégia. Se observarmos muitos pares de pulsares por um longo período, esperamos ver um padrão estatístico nas pequenas variações nos tempos em que seus pulsos chegam até nós. Chamamos isso de residual de tempo do pulsar. Pense nisso como a diferença entre quando esperamos que um pulso chegue e quando ele realmente chegará. Aqui entra a curva de Helling-Downs. É uma maneira teórica de calcular como os resíduos de tempo de pares de pulsares devem se comportar com base em suas posições no céu. Se dois pulsares estão próximos, eles devem ter resíduos de tempo altamente correlacionados. Agora, se estiverem separados por 180 graus no céu, devem ter uma correlação mais fraca. E se estiverem separados por 90 graus, devem ser opostos, ou seja, um sobe e o outro desce. Agora, o que vemos nos dados reais? A colaboração do Nanograv analisou 67 pulsares observados por 15 anos e comparou seus resíduos de tempo. Os resultados se alinham bastante com a curva de Helling-Downs. Eles dizem que isso é estatisticamente significativo, o que significa que é mais provável que seja real do que resultado do acaso. Outros experimentos de matriz de temporização de pulsares também obtiveram resultados semelhantes. Isso nos abre a porta para investigar o que essas correlações dizem sobre o universo. Estamos cada vez mais perto de compreender os segredos do cosmos a partir dessas observações. Então, o que começou com um experimento mental extremamente simples, nos levou a uma descoberta real: a observação das ondulações no espaço-tempo em escala galáctica. Mas o que exatamente está causando essa perturbação no espaço-tempo? Bem, falamos sobre buracos negros supermassivos binários porque é isso que a equipe do Nanograv acredita ser a fonte. Esse resíduo temporal observado se encaixa bem com muitas fontes de ondas gravitacionais que são poderosas e têm uma frequência baixa, distribuídas aleatoriamente. E por fim, não tem uma direção preferida para esticar e comprimir o espaço. Bom, agora, por que estamos considerando buracos negros supermassivos binários? Bem, eles se enquadram nos requisitos, mas também temos evidências de que eles deveriam existir. Sabemos que cada galáxia possui um enorme buraco negro em seu centro. Além disso, galáxias maiores são formadas pela fusão de galáxias menores.
Portanto, faz sentido que haja muitos pares de buracos negros supermassivos por aí, mesmo que ainda não tenhamos visto ou detectado diretamente. Outras fontes de ondas gravitacionais de fundo são mais especulativas. Isso torna os buracos negros supermassivos binários uma das melhores apostas para explicar essas características. Então, o que podemos aprender sobre os buracos negros gigantes se presumirmos que eles são a causa desse sinal intrigante? Os dados de temporização do pulsar vão além de simples análise da curva Helling-Downs. Eles também nos fornecem informações sobre as frequências das ondas subjacentes. No caso dos buracos negros binários, a frequência da onda gravitacional é essencialmente o período que esses gigantes cósmicos levam para orbitarem um ao outro. Ao examinar então as diferentes frequências que compõem o caos do fundo da onda gravitacional, podemos obter insights sobre as órbitas desses buracos negros. Em particular, podemos entender como eles gradualmente se aproximam e eventualmente se fundem. Esses dados obtidos pelo Nanograv estarão disponíveis no link da descrição, juntamente com as fontes consultadas para fazer esse vídeo aqui. Um desses dados aí indica que o fundo de onda gravitacional parece ser um pouco mais intenso do que nosso modelo simples de buracos negros binários. Isso nos traz alguns questionamentos. Talvez esses pares de buracos negros supermassivos sejam mais massivos do que se pensava inicialmente. Ou talvez existam muitos mais deles do que imaginávamos. Mas essas são apenas ideias iniciais e ainda não temos dados suficientes para fazer afirmações definitivas. De qualquer forma, mais dados estão chegando. Com esse resultado espetacular, podemos ter certeza de que os projetos de temporização de pulsar continuarão. À medida que continuamos fazendo observações, essas matrizes de pulsares se tornam cada vez maiores. Isso ocorre porque as ondas gravitacionais levam tempo para percorrer distâncias maiores e assim afetarem o tempo de pulsares mais distantes. Conforme nossa matriz de temporização de pulsares cresce e rastreamos as correlações entre pares de pulsares por mais tempo, essa detecção do fundo de onda gravitacional se torna mais robusta. Pessoal, ainda tinha muita coisa para falar, mas esse vídeo ia ficar extremamente longo. De qualquer forma, na tela final eu vou deixar um vídeo que fiz anteriormente sobre ondas gravitacionais. Vou deixar aqui no link da descrição duas sugestões de livros, tá? O primeiro é A Música do Universo, da Jana Levin, e o outro é O Universo Elegante, que inclusive alguns inscritos indicaram aí, tá? Do Brian Greene. Lembrando que ao adquirir os livros pelo link, você estará ajudando de forma indireta ao canal. Comenta aí se vocês curtiram as informações, se inscreva, deixa o like, um beijo no coração de vocês e até uma próxima. I don't wanna be there in a pet cemetery.